E aí galera, beleza? Olha aqui de novo. Gravei um vídeo anteriormente falando sobre o que é história. E nesse outro vídeo aqui, como prometido, vou falar sobre fonte histórica. O que é fonte histórica, certo? Primeiramente, é indispensável para o historiador fazer de fato o seu trabalho de historiador as fontes, certo? Sem fonte histórica não há história, falando de forma mais radical. Então eu vou procurar falar aqui de forma bem simples e objetiva, para que você entenda o conceito de fonte. Se você for procurar um livro didático ou um livro técnico da disciplina de história, lá vai ter o conceito de fonte, mas muitas vezes é algo bem complexo de se entender. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para que você entenda da melhor forma possível, tá bom? Então assim, o que é fonte histórica? Uma fonte histórica é tudo aquilo que tem a marca dos seres humanos, é tudo aquilo que foi transformado, usado, aquilo que teve a intervenção dos seres humanos, pode ser utilizado como fonte histórica, certo? Então tudo aquilo que tem a marca do ser humano pode ser usado como fonte histórica. A fonte histórica mais tradicional que se conhece são as fontes escritas, os textos escritos. Tradicionalmente, no passado, era talvez a única fonte histórica que fosse aceitável para se produzir o conhecimento histórico, certo? Mas do século XIX para cá, século XX, outros documentos, sem ser documentos escritos, também foram aceitos como fonte histórica. Então hoje não é só mais documento escrito que vale como fonte histórica, certo? Então, por exemplo, um jornal pode ser uma fonte histórica, um vídeo do YouTube pode ser uma fonte histórica, um esqueleto pode ser uma fonte histórica, uma ferramenta, uma pintura, uma paisagem, tudo aquilo que foi alterado, tudo aquilo que foi produzido, ou tudo aquilo que está registrado, o passado dos seres humanos, pode ser utilizado como fonte histórica. Por exemplo, uma pintura rupestre, uma pintura produzida numa caverna, ela é uma fonte histórica, muito valiosa para o historiador, tá certo? Então, como é que o historiador vai saber aquilo que é fonte ou não, ou aquilo que não serve para ser fonte? Veja, essa escolha quem faz é o historiador, tá bom? As fontes não dizem que elas são fontes, são o historiador que elege esse documento como uma fonte, tá bom? Então as fontes, elas não dizem, não tá lá, as fontes não dizem aquilo que realmente aconteceu. As fontes é um documento produzido, pode ser uma pintura, uma cerâmica, e eles não tinham, as pessoas que produziram não tinham a intenção de produzir uma fonte, né? São os historiadores que, na busca pelo que aconteceu no passado, elege aquele grupo de documentos como fonte, tá bom? Então, uma fonte só, ela pode ter mais de uma interpretação, dependendo daquilo que o historiador queira perguntar à fonte, tá bom? Então, um documento por si só, ele não é fonte. É o historiador que, quando vai produzir o texto, dependendo daquilo que ele quer falar, ele vai escolher o seu grupo de fontes, tá bom? Aí quando o historiador vai fazer o trabalho dele, ele vai levar em consideração o contexto da época que foi produzida a fonte, certo? Quem produziu aquele documento, aquele vídeo, aquela cerâmica, aquela pintura. O historiador vai fazer várias perguntas e vai utilizar o raciocínio lógico para conseguir construir o seu texto. Então, uma fonte só, ela pode ser feita várias perguntas e de formas variadas, tá bom? Então, geralmente, quando o historiador escolhe uma fonte, ele escolhe uma fonte baseado naquilo que ele quer pesquisar, muitas vezes. Se fosse em outra época, o historiador já faria perguntas diferentes, não mais a mesma que um historiador fez em outro tempo, entende? Então, a interpretação da fonte, muitas vezes, está ligada ao contexto do historiador, tá bom? Mas as fontes impõem, sim, alguns limites ao historiador. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o foco é apenas dizer o que o historiador pode utilizar como fonte e o que é fonte histórica, tá bom? Então, assim,
É indispensável as fontes para o historiador fazer o trabalho dele. O historiador não pode fazer uma afirmativa e dizer porque eu acho, eu penso assim. Não, ele tem que fazer, quando ele vai produzir um texto histórico, ele tem que fazer baseado num corpo de fontes que ele vai dizer, eu pesquisei aqui nesse documento. O trabalho do historiador é muito parecido, por exemplo, com o trabalho de um investigador, de um policial. Ele vai pegar algumas evidências para se chegar a uma conclusão do que aconteceu, do que pode ter acontecido. Então o historiador, ele é um pouco um investigador, que através de documentos de fonte vai tentar contar, recontar aquilo que provavelmente pode ter acontecido. Tá bom? Então o historiador não tá pesquisando nas fontes uma verdade absoluta, não. Ele está ali para procurar uma fonte, um indicativo do que pode ter acontecido, com maior ou menor certeza, convicção, dependendo das fontes. Ok, galera? Então, assim, se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, alguma pergunta a fazer, faz aí na descrição do vídeo. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre outro assunto da história, eu também posso gravar, tá bom? Então, assim, essa é a dica. Eu vou fazer um outro vídeo depois comentando qual é o trabalho do historiador, o que faz o historiador, certo? Qual é, digamos assim, a missão do historiador, tá bom? Então, tchau, até a próxima.